TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam todos bem-vindos ao Correio Serrano na TV, especial de fim de semana, com as principais notícias que foram destaque durante os nossos telejornais nesta semana. Lembrando que você pode nos ajudar a fazer os nossos telejornais, mande para cá sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais que já aparecem aí na sua tela, tvccorreiodamanhã@gmail.com, e tem nosso WhatsApp, a maneira mais rápida e mais fácil de você entrar em contato conosco, DDD 24 99248 3167. Vamos então às notícias deste sábado, dia 15 de agosto. Você acompanha que a polícia registrou 783 mil atendimentos especializados à mulher em 2025 em todo o país. Você acompanha também no nosso jornal hoje que Petrópolis registra mais de 600 notificações de síndrome respiratória aguda grave este ano. A Amamenta Petrópolis é ampliado para 32 centros de educação infantil. Você acompanha também que Agosto Lilás terá programação especial de conscientização e enfrentamento à violência contra a mulher em Petrópolis. E mais, CPTrans abre licitação para lojas na rodoviária do centro de Petrópolis e simulado de chuvas fortes é realizado no Caxambu. Esses e outros destaques você acompanha agora no Correio Serrano na TV. Então a gente vai ver o que é destaque no nosso jornal impresso, o Correio Petropolitano. A gente vai direto, então, agora, lá para a nossa página 11, ver o que é destaque por lá. Por aqui fala mais pedido de cassação para o prefeito de Petrópolis, Ingo Rames. Câmara Municipal afirmou que os atuais pedidos estão sob análise. E aí o que a gente tem que falar é o seguinte, gente, olha só. Nós vivemos em uma democracia em que os nossos representantes são eleitos pelo voto direto, são eleitos pela população. Aí vem uma pessoa, um vereador, ou uma pessoa do povo, e quer pedir a cassação de uma pessoa que foi eleita pelo povo. Não dá, né? E aí a gente tem a resposta da prefeitura. A prefeitura disse em nota que lamenta as tentativas de polarização de um esforço sério de regularização fiscal. O pedido de cassação protocolado pelo vereador não possui qualquer embasamento jurídico ou administrativo. Trata-se nitidamente de uma tentativa de criar um fato político, utilizando o plenário da Câmara Municipal como palanque eleitoral em benefício de sua candidatura. Então, está aqui. Vamos agora ali para a nossa coluna, as petropolitanas, porque a gente precisa falar desse assunto sério, mais um capítulo da crise do transporte público, porque sindicato avalia paralisação no transporte intermunicipal. Dessa vez a gente está falando de intermunicipal, porque o Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviários de Petrópolis convocou os trabalhadores do transporte intermunicipal para uma Assembleia Geral Extraordinária na próxima quarta-feira, dia 19. A categoria vai decidir os próximos passos das negociações com a Fácil Transporte e Turismo Limitada e a Transportes Única Petrópolis Limitada. Segundo o sindicato, as negociações já duram mais de 5 meses, mas não avançaram conforme o esperado. Entre as medidas que poderão ser discutidas está uma paralisação dos trabalhadores e, eventualmente, uma greve. Agora vamos falar de coisa boa, porque a gente tem uma reportagem para trazer para vocês. Volta aqui para mim. A Prefeitura de Petrópolis ampliou o programa Amamenta Petrópolis para 32 centros de educação infantil. Olha que bacana, a iniciativa
Ela oferece estrutura para que os bebês atendidos possam ser amamentados presencialmente pelas mães ou por meio do leite enviado às unidades. Vamos conferir. Voltar para o trabalho ou retornar à rotina de cuidados da casa enquanto os filhos ainda estão no período da amamentação não é uma tarefa fácil para as mães. Pensando nisso, em 2021, a Prefeitura criou o programa Amamenta Petrópolis. A iniciativa consiste em oferecer um espaço dentro dos centros de educação infantil da cidade para que mães possam amamentar os bebês presencialmente ou para que as crianças sejam atendidas pelas profissionais das unidades por meio do leite que é enviado por elas. E é um projeto extremamente importante, porque ele garante uma política de saúde pública para as nossas crianças, né, que é o direito da amamentação, que elas têm de receber o aleitamento materno, né, e também uma política de defesa do direito da mulher. As mães têm duas possibilidades: ir até o espaço escolar e amamentar, ou encaminhar o leite ordenhado, que será armazenado e oferecido para a criança. O trabalho é feito pelas equipes do Centro de Educação Infantil. O Amamenta Petrópolis agora está em 32 unidades e a meta é alcançar 100% delas. Os profissionais dos SEIs recebem a formação para acolher as mães e cuidar do recebimento, da conservação e da oferta do leite humano. As mães também são orientadas sobre os procedimentos de retirada, armazenamento, identificação e transporte. O atendimento é organizado de acordo com as necessidades de cada criança. Quando a mãe chega na matrícula, na Secretaria de Educação, ela já é informada que esse é um direito dela. Ou ela pode receber também um kit e enviar esse leite já ordenhado nos potinhos de vidro, um kit assim bem legal. Após a entrega, os profissionais seguem os procedimentos de armazenamento e oferta. Esse acompanhamento aproxima os responsáveis dos SEIs e integra o aleitamento aos cuidados que fazem parte do dia a dia da criança. O programa mantém a parceria com a Fiocruz por meio da rede de proteção e apoio à amamentação nas creches. A cooperação reúne capacitação, desenvolvimento de procedimentos, comunicação com as famílias e acompanhamento das práticas adotadas nas unidades. A lista completa com os SEIs está disponível em correiopetropolitano.com.br. Muito bacana, né? E agora a gente volta para o nosso jornal, a gente vai direto para a nossa página 21, porque lá traz a seguinte notícia: IDEB, Teresópolis avança 0,1 ponto, mas segue abaixo da meta de 2025. Prefeitura afirma que resultado vai servir para orientar novas ações pedagógicas. Eu vou ler um trechinho aqui, porque os resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica de 2025 mostram que a rede municipal de Teresópolis apresentou uma evolução discreta em relação à edição anterior, realizada em 2023. Nos anos iniciais do ensino fundamental, a nota passou de 5,8 para 5,9, enquanto nos anos finais o índice subiu de 4,5 para 4,6. Apesar dos avanços, os dois segmentos ficaram abaixo das metas estabelecidas para o município, que seria 6,1 para os anos iniciais e 5,7 para os anos finais. E aqui a gente vai para a nossa coluna, para o Correio Serranos, vamos ver o que é destaque por lá. Aqui, Exército recolhe munição antiga de morteiro em Paraíba do Sul. A gente deu isso no nosso jornal de ontem. Uma equipe do Exército Brasileiro atuou em uma ocorrência envolvendo um artefato explosivo no bairro Inema, em Paraíba do Sul, na região centro-sul do estado. Na última quarta-feira, dia 12 de agosto, o item foi encontrado por um morador durante uma escavação realizada por uma obra. De acordo com informações do batalhão de polícia responsável pelo policiamento no município, militares constataram que se tratava de uma munição antiga de morteiro. E agora vamos voltar a falar de coisa boa, porque em setembro acontece mais uma edição do Rock em Rio e a montagem da Cidade do Rock está a todo vapor por lá. O nosso repórter Rafael Lima conferiu de perto e conversou com os organizadores do festival. Faltam poucas semanas para a Cidade do Rock.
voltar a receber milhares de fãs para mais uma edição do Rock in Rio. E, enquanto os últimos detalhes da montagem transformam diariamente o espaço que receberá 190 shows e mais de 1.300 artistas no mês de setembro, quem vai subir aos palcos já vive a expectativa da contagem regressiva. De shows inéditos a apresentações especialmente pensadas para o festival. Nomes como os Garotin e Denis compartilharam a ansiedade para viver esse momento diante do público. Esse é um dos momentos mais especiais para a gente. A gente trabalha um ciclo de 2 anos para entregar um festival. E agora, quando falta menos de um mês, a gente sabe que está chegando, falta muito pouco para os portões se abrirem. Então, é um momento de muito trabalho, a gente trabalha muito nessa fase, mas o time todo trabalha com uma energia muito alta. Nos bastidores, a equipe de produção artística também prepara cada detalhe do backstage e revela curiosidades que ajudam a construir experiências únicas para artistas e fãs. Falta menos de um mês para mais uma edição histórica do Rock in Rio e o Correio da Manhã está aqui, na cidade do rock, vendo tudo, observando todo o processo de instalação e montagem dos palcos. Estamos agora, neste exato momento, à frente de um dos palcos mais concorridos aí e celebrados durante os 7 dias de festival, o Palco Favela. Cada vez mais próximo da abertura dos portões, a cidade do rock continua a ganhar forma diariamente, cada vez mais rápida, em uma área de 385 mil metros quadrados, o equivalente a 54 gramados do Maracanã. E para nós, o que resta é contar os dias ansiosamente para mais uma edição histórica do Rock in Rio. E a gente faz agora um rápido intervalo e a gente volta já já com mais informação para você. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta. E o Tribunal Superior Eleitoral criou um conselho consultivo para acompanhar o uso indevido da inteligência artificial e a difusão de desinformação durante a campanha eleitoral. O Conselho Consultivo sobre Integridade Informacional foi criado na sexta-feira, dia 7, pelo Tribunal Superior Eleitoral. A iniciativa tem como foco o monitoramento de possíveis usos indevidos da inteligência artificial e da difusão de desinformação durante a campanha das eleições gerais.
O grupo vai prestar assessoria ao presidente do TSE, ministro Cássio Nunes Marques, nas ações voltadas à manutenção da normalidade do processo eleitoral. A proposta é reunir especialistas de diferentes áreas para acompanhar os desafios relacionados à circulação de informações no período eleitoral. Entre os profissionais que devem participar do Conselho estão especialistas em tecnologia da informação, segurança pública, relações internacionais e saúde pública. As reuniões do Conselho serão realizadas mensalmente. O grupo tem funcionamento previsto até o dia 31 de dezembro, período que abrange as eleições gerais deste ano e o período posterior à votação. Vale lembrar que, em março, o TSE já havia aprovado regras específicas para o uso de inteligência artificial durante as eleições gerais de outubro. As normas valem para candidatos e partidos e buscam evitar que ferramentas de IA interfiram na livre escolha dos eleitores. Entre as regras está a proibição para que provedores de inteligência artificial permitam, mesmo quando solicitado pelo usuário, sugestões de candidatos em quem votar. A medida tem como objetivo evitar que algoritmos influenciem diretamente a decisão dos eleitores. O TSE também estabeleceu medidas para combater a misoginia digital durante a campanha. Estão proibidas postagens nas redes sociais com montagens envolvendo os candidatas, além da divulgação de fotos e vídeos com nudez ou pornografia. A Corte Eleitoral ainda reforçou que os provedores de internet poderão ser responsabilizados pela Justiça caso não retirem do ar perfis falsos e postagens ilegais feitas por usuários. E termina no dia 20 de agosto o prazo para o eleitor solicitar a habilitação de votar em trânsito nas eleições do mês de outubro. O pedido pode ser feito pela internet, no site do Tribunal Superior Eleitoral ou presencialmente nos cartórios eleitorais. O voto em trânsito permite que o eleitor vote fora da cidade onde está registrado o título no dia da votação. A solicitação pode ser feita pela página do Tribunal Superior Eleitoral na internet ou diretamente em um cartório eleitoral. Quem optar pelo pedido eletrônico deve acessar a área de serviços do TSE e selecionar a opção Fazer transferência temporária do local de votação. Depois, é preciso preencher os dados solicitados, consultar os locais com vagas disponíveis e seguir as orientações da página. No atendimento presencial, o eleitor deve procurar o cartório eleitoral mais próximo e apresentar um documento oficial com foto. O voto em trânsito está disponível nas capitais e nos municípios com mais de 100 mil eleitores. Mas é preciso ficar atento às regras de acordo com o local escolhido para votar. Se a cidade escolhida estiver no mesmo estado do domicílio eleitoral, o eleitor poderá votar para todos os cargos em disputa. Já se a solicitação for para uma cidade localizada em outro estado, o eleitor poderá votar somente para o cargo de presidente da República. O pedido de voto em trânsito também pode ser feito para cidades diferentes em cada um dos turnos. As alterações ou cancelamentos da solicitação também poderão ser feitos até o dia 20 de agosto. Depois desse prazo, não será mais possível alterar o local escolhido para o voto em trânsito. Vale destacar que o eleitor que solicitar o voto em trânsito, mas não comparecer ao local indicado no dia da eleição, terá que justificar a ausência. Essa justificativa pode ser feita por meio do aplicativo e-Título. Para os eleitores com título registrado no exterior, também é possível solicitar o voto em trânsito durante uma passagem pelo Brasil. Nesse caso, o voto será permitido somente para o cargo de presidente da República. Já o eleitor que tem o título registrado no Brasil não poderá votar em trânsito se estiver fora do país no dia da votação. E a prevenção e o combate aos incêndios florestais ganharam novas diretrizes no Brasil com a criação da Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo. A lei de 2024 completou 2 anos em julho e estabelece regras para o uso controlado do fogo, além de medidas de prevenção, preparação e controle de incêndios em áreas de vegetação. A proposta é conciliar a necessidade de uso do fogo em algumas atividades, como a preservação ambiental e a redução dos incêndios fora de controle. A Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo prevê a atuação conjunta da União, estados, municípios, setor privado e sociedade civil. O objetivo é reduzir os impactos do uso inadequado e descontrolado do fogo e contribuir para a conservação da biodiversidade.
Um dos principais conceitos é o manejo integrado do fogo, que considera aspectos ambientais, sociais, econômicos e culturais para prevenir incêndios e permitir o uso controlado do fogo quando necessário. A lei também diferencia a queima controlada da queima prescrita. A queima controlada é planejada e autorizada para atividades agrícolas ou pastoris com supervisão técnica. Já a queima prescrita é realizada por instituições ambientais, principalmente com objetivos de conservação e manejo de áreas protegidas. Outro termo importante é a janela de queima. É o período em que as condições de temperatura, umidade, vento e vegetação são consideradas mais seguras para o uso planejado do fogo. Esse período pode variar de acordo com o bioma e as condições de cada região. Já o incêndio florestal é caracterizado pelo fogo fora de controle em vegetação natural ou plantada. Para prevenir e combater esses incêndios, a legislação também prevê a atuação de brigadas florestais formadas por pessoas treinadas e equipadas. A política ainda criou instrumentos como o Plano de Manejo Integrado do Fogo, documento que orienta as ações de uso e controle do fogo, e o Sistema Nacional de Informações sobre Fogo, o SISFogo, operado pelo IBAMA, que registra ocorrências e autorizações de queimas. Outro conceito previsto na lei é o aceiro, uma faixa de terra sem vegetação que funciona como barreira para evitar a propagação do fogo. A legislação também reconhece o uso tradicional do fogo por comunidades tradicionais, desde que as práticas sigam as regras e o equilíbrio ambiental. E estudantes beneficiários de bolsa integral do programa Universidade para Todos podem solicitar a Bolsa Permanência. O benefício é de R$ 700 por mês e é destinado a alunos matriculados em cursos presenciais de turno integral com carga horária mais extensa. Para receber o auxílio é preciso atender a alguns critérios. Confira. Para ter direito ao benefício, o estudante precisa cumprir todos os critérios estabelecidos pelo programa. É necessário estar utilizando uma bolsa integral do ProUni e estar matriculado em um curso presencial de turno integral, com prazo mínimo de integralização de 6 semestres, o equivalente a 3 anos. O curso também precisa ter carga horária média igual ou superior a 6 horas diárias de aula. Essa média é calculada a partir da carga horária mínima total do curso e do tempo mínimo necessário para a conclusão da graduação. O pagamento é feito exclusivamente em conta corrente bancária individual do estudante no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal. O CPF do titular da conta precisa ser o mesmo cadastrado no sistema informatizado do ProUni. Também não é permitido acumular a Bolsa Permanência com outras bolsas da mesma natureza, destinadas ao custeio de despesas educacionais e pagas com recursos públicos. O pagamento pode ser suspenso se a bolsa do ProUni também for suspensa. Já o encerramento do benefício principal ou a transferência para um curso que não seja de turno integral podem resultar no fim da Bolsa de Permanência. A seleção dos beneficiários é feita mensalmente, sempre no primeiro dia do mês, e depende da disponibilidade orçamentária da Secretaria de Educação Superior. Quando o número de candidatos é maior do que os recursos disponíveis, a prioridade considera a data do processo seletivo de ingresso e a média obtida pelo estudante no Enem. Para solicitar o benefício, o estudante deve procurar diretamente a coordenação do ProUni na instituição de ensino onde está matriculado. Se o aluno for considerado apto, o estudante deve acessar o termo de concessão da Bolsa Permanência emitido pelo coordenador do ProUni na instituição. Também é necessário comprovar os dados bancários exigidos. Depois, o coordenador faz o cadastramento no SIS-ProUni e envia mensalmente a relação dos beneficiários. E as unidades especializadas no atendimento à mulher da Polícia Civil registraram mais de 782 mil atendimentos em 2025. Os dados fazem parte de um levantamento do Ministério da Justiça e Segurança Pública e foram divulgados no contexto dos 20 anos da Lei Maria da Penha. Entre os registros estão casos de ameaça, lesão corporal, injúria, importunação sexual, estupro e feminicídio. 329.451 vítimas foram atendidas pelas unidades especializadas da Polícia Civil em todo o país. O número de atendimentos é maior do que o de vítimas porque, em muitos casos, a mesma mulher precisa retornar mais de uma vez para receber atendimento.
Os dados estão no 10º Diagnóstico Nacional das Unidades de Polícia Civil especializadas no atendimento às mulheres, publicado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. O levantamento reuniu informações de 530 das 585 unidades especializadas existentes no país, entre delegacias especializadas e outros tipos de unidades. A região Sudeste concentrou o maior número de vítimas atendidas. Foram 125.769 mulheres, o equivalente a 47,8% do total nacional. Entre os estados, São Paulo concentrou a maior quantidade de vítimas atendidas, com 84.103 mulheres. Entre os tipos de ocorrência, a ameaça foi a que teve maior número de registros em 2025, com 148.544 casos. Em seguida, aparecem lesão corporal, com 99.463 registros, e injúria, com 88.739. Os maiores aumentos em relação ao levantamento anterior, que teve 2023 como ano base, foram registrados nos casos de perseguição e violência psicológica. O diagnóstico também mostra que os atendimentos realizados nas unidades especializadas resultaram em 302.626 pedidos de medidas protetivas de urgência. Desse total, 118.672 medidas foram concedidas. Vale destacar que as primeiras unidades especializadas no atendimento à mulher começaram a ser instaladas em 1985 com a criação da primeira DEAN. Desde então, o número de unidades cresceu e chegou a 585 existentes atualmente. Apesar da ampliação da rede, o diagnóstico também aponta desafios. Cerca de 80% das unidades especializadas ainda não funcionam 24 horas por dia. O levantamento foi divulgado no contexto dos 20 anos da Lei Maria da Penha, criada para ampliar a proteção às mulheres em situação de violência e fortalecer os mecanismos de prevenção e enfrentamento. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária retirou na segunda-feira a proibição da comercialização e da propaganda de medicamentos em algumas das principais plataformas digitais. A mudança, no entanto, não representa uma autorização automática para a venda de medicamentos pela internet. A mudança acontece após a entrada em vigor da Lei 15.357 de 2026, que passou a permitir que farmácias e drogarias regularmente licenciadas contratem canais digitais e plataformas de comércio eletrônico para fazer a logística e entrega de medicamentos aos consumidores. Mas, segundo a própria Anvisa, a aplicação dessa lei ainda depende de uma regulamentação específica da agência. Por isso, a retirada da proibição não significa que as plataformas já estão liberadas de forma automática para comercializar qualquer tipo de medicamento. A agência destaca que as empresas continuam obrigadas a cumprir toda a regulamentação sanitária aplicável. Isso inclui as regras relacionadas à venda, à publicidade, à dispensação e à entrega de medicamentos. A questão envolve também o controle de medicamentos que exigem receita e de produtos que possuem regras específicas de comercialização. Por isso, farmácias, drogarias e plataformas digitais ainda precisam aguardar as regras específicas que serão definidas pela Anvisa. A expectativa agora é que a agência regulamente a aplicação da nova legislação e detalhe como as plataformas poderão atuar na logística e na entrega dos medicamentos. Até lá, as empresas devem continuar seguindo as normas sanitárias já existentes. E começou a operar na segunda-feira o Desenrola Adimplentes, uma nova modalidade do programa Desenrola voltada para trabalhadores informais que mantêm as contas em dia. A linha de crédito permite substituir empréstimos mais caros por operações com juros de até 1,99% ao mês e valores de até R$15 mil. A nova modalidade começou a funcionar após ajustes nas regras para ampliar a participação das instituições financeiras. O objetivo é permitir que trabalhadores informais que estão adimplentes tenham acesso a crédito mais barato e possam substituir dívidas contratadas anteriormente com juros mais altos. O Desenrola Adimplentes é uma das 3 frentes criadas pelo governo federal para ampliar o acesso ao crédito. Além dos trabalhadores informais, o pacote também inclui uma linha voltada para estudantes e ex-estudantes adimplentes do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, e medidas destinadas a trabalhadores com carteira assinada.
Lançado em 2023, o programa Desenrola foi criado para facilitar a renegociação de dívidas e ajudar na recuperação financeira das famílias. De acordo com o governo federal, o programa já beneficiou 7.500.000 famílias. O Ministério da Fazenda também fez um alerta sobre golpes envolvendo o Desenrola e outros programas de renegociação de dívida. A orientação é desconfiar de anúncios falsos, mensagens e links recebidos pela internet que prometem acesso facilitado ao crédito ou à renegociação. Segundo a pasta, a contratação e a renegociação são feitas exclusivamente por meio das instituições financeiras. O governo não envia links por SMS ou aplicativos de mensagens e não utiliza sites específicos para intermediar as operações. A orientação é que o consumidor procure diretamente os canais oficiais das instituições financeiras e do Ministério da Fazenda antes de fornecer dados pessoais ou realizar qualquer pagamento. Todas as informações oficiais sobre o Desenrola Adimplentes estão disponíveis nos canais do Ministério da Fazenda. E o Tribunal Superior Eleitoral recebeu a lista de gestores públicos com contas julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas da União nos últimos 8 meses. A relação também pode ser acessada pela internet. Em 2026, a lista de gestores públicos com contas julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas da União nos últimos 8 anos reúne mais de 6.000 responsáveis, um volume 3% menor que o registrado em 2024, ano de eleições municipais. A maior parte dos apontamentos refere-se a ex-prefeitos e ex-vereadores de pequenas cidades, sendo que cerca de 3.800 casos estão concentrados nas regiões Nordeste e Sudeste. É o esforço conjunto do Tribunal de Contas ao analisar as contas de uma forma cada vez a miúde e do Tribunal Superior e do Tribunal Superior Eleitoral. Do total, 266 enquadraram-se como pessoas expostas publicamente, incluindo 135 vereadores, 114 prefeitos, 6 deputados estaduais, 2 deputados federais e um senador, incluindo suplência. A relação consolida os julgamentos definitivos, ou seja, quando não cabe mais recursos no TCU realizados desde 2018. A ferramenta serve como um dos principais insumos para que a Justiça Eleitoral analise os pedidos de registro de candidatura, avaliando o preenchimento dos requisitos de elegibilidade dos postulantes a cargos eletivos. O recebimento da lista não implica a inelegibilidade automática dos nomes citados. Cabe estritamente à Justiça Eleitoral analisar cada caso individualmente e julgar se as irregularidades apontadas são capazes de barrar uma eventual candidatura eleitoral. O presidente do TCU, ministro Vital do Rego, defendeu que a união das instituições é um dos principais pilares de sustentação da confiança que o cidadão tem no sistema representativo. Este ato transcende a formalidade de uma entrega de documentos, pois representa a materialização da harmonia institucional entre o TCU, a Justiça Eleitoral e o Ministério Público Eleitoral. Como a situação jurídica de um gestor pode se alterar por meio de recursos no próprio Tribunal de Contas ou por liminares na Justiça Comum, o banco de dados disponibilizado pelo TCU vai ser atualizado diariamente até o dia 18 de dezembro, data limite para a diplomação dos eleitos nas eleições gerais de 2026. E no ar há pelo menos um ano, o aplicativo 193RJ vem se tornando uma realidade em meio aos canais de solicitação de socorro em todo o território fluminense. Desde seu lançamento, milhares de pessoas baixaram o aplicativo e puderam contar com a tecnologia em momentos de emergência. O aplicativo 193RJ é o que há de mais moderno em tecnologia do Corpo de Bombeiros. Ele é mais uma forma da população acionar o serviço do Corpo de Bombeiros, além do telefone 193. Há 10 meses, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro lançou o aplicativo 193RJ, ferramenta criada para ampliar os canais de solicitação de socorro no Estado do Rio de Janeiro. O aplicativo permite que o cidadão comunique rapidamente ocorrências como incêndios, acidentes de trânsito, vazamentos de gás e até tentativas de suicídio. Ele tem uma série de vantagens que vão acelerar a emissão, a chegada também das equipes do Corpo de Bombeiros no local de emergência. A primeira é que o acionamento é feito através de um CPF cadastrado. Isso vai evitar e vai ajudar também a reduzir a quantidade de trotes
que a gente recebe no dia a dia na Central 193. Desde o lançamento, o aplicativo já permitiu que milhares de pessoas pudessem acessar os serviços dos bombeiros de forma facilitada. Os exemplos são próximos. Entre eles, o estudante e morador de Petrópolis, Lucas Carmo, utilizou o aplicativo para registrar um princípio de incêndio em uma vegetação próxima de sua residência no distrito de Itaipava. A minha mãe começou a escutar barulho, de queimar, mato queimando. Aí quando a gente olhou para a montanha aqui logo atrás, começou um foco pequeno de incêndio que em menos de 2-3 minutos já começou a se alastrar rapidamente. Lucas destaca que o acionamento dos bombeiros só foi possível por conta do aplicativo, pois a localidade não possui cobertura telefônica. Não tem nada de sinal, nenhum pingo, então é difícil de fazer qualquer tipo de ligação. E logo na hora, como a gente tem a Wi-Fi, eu aproveitei a oportunidade e pesquisei, porque até então não tinha o conhecimento do aplicativo, e foi lá que eu vi o aplicativo do 93 e baixei. Em menos de 2-3 minutos eu já consegui acionar os bombeiros para minha localidade. Outra vantagem do aplicativo, destacada pelo tenente dos bombeiros e por Lucas, é a utilização da geolocalização para o envio de atendimento. Porque eu não precisei de endereço, só botar algumas coisas de CPF e tal, e já falaram que estavam enviando na hora. Perguntaram se havia alguma vítima, alguma pessoa no local, falei que não tinha vítima nem casa próxima. A gente consegue agora precisar o local que tem a ocorrência. A gente consegue enviar, através do endereço georreferenciado pelo GPS, a localização exata daquela emergência. Isso vai facilitar e vai acelerar a chegada das nossas viaturas. O acesso ao aplicativo é realizado por meio da conta gov.br, garantindo a identificação do usuário e a proteção dos dados. E ele ainda possui funções acessíveis para toda a população. Ele tem recursos de acessibilidade de fala e de audição. Pessoas que têm deficiência nessa área vão conseguir utilizar o aplicativo sem maiores problemas. O aplicativo 193RJ está disponível gratuitamente nos dispositivos Android e iOS e pode ser utilizado tanto por moradores quanto por visitantes do estado do Rio de Janeiro. E você vai ver depois do intervalo que a MPF, o Ministério Público Federal, recomenda que a Elovias, concessionária da BR-040, melhore a gestão de tráfego durante as obras na Serra de Petrópolis. Esses e outros destaques você acompanha já depois do intervalo. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Voltamos com o nosso terceiro bloco. E o boletim Infogripe da Fiocruz, divulgado na última quinta-feira, aponta tendência de queda no número de casos de síndrome respiratória aguda grave em grande parte do país. Mesmo assim, 14 estados ainda apresentam níveis de alerta, risco ou alto risco, entre eles o Rio de Janeiro. Em Petrópolis, até o dia 3 de agosto, a Secretaria de Saúde registrou 611 casos de SRAG neste ano e 14 mortes.
No Brasil, já foram notificados mais de 130 mil casos de estrague desde o início do ano. Desse total, mais de 69 mil pessoas testaram positivo para algum vírus respiratório. O vírus sincicial respiratório, o VSR, e o rinovírus estão entre os principais responsáveis pelos casos. A Fiocruz destaca que, mesmo com a queda nas últimas semanas, alguns estados ainda registram números elevados. Aqui em Petrópolis, o cenário é diferente do observado na maior parte do país. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, houve um aumento nos casos de síndrome respiratória aguda grave. Apesar disso, os registros ainda estão dentro do esperado para o período sazonal. No cenário nacional, os casos de estrague são mais frequentes entre crianças pequenas, principalmente por causa do VSR. Já a influenza A tem maior impacto na mortalidade entre pessoas com 65 anos ou mais. O rinovírus também aparece entre as principais causas de morte por estrague entre crianças menores de 2 anos e idosos. A incidência de casos graves por Covid-19 continua baixa em todas as faixas etárias. E também o vírus da influenza B. Embora os casos graves por VSR no estado já estejam em queda, e o crescimento aí dos casos graves por influenza B já mostram aí sinais de desaceleração nas últimas semanas. Por conta dessa alta dos casos de estrague no estado, a gente pede para que a população continue tomando alguns cuidados. Nesse contexto, a vacinação é uma das principais formas de prevenção contra a influenza e as complicações causadas pelo vírus. Em Petrópolis, até o dia 3 de agosto, 68.322 doses já haviam sido aplicadas, o que representa 44,19% da cobertura do público-alvo. No município, os vírus mais identificados são o rinovírus e o vírus sincicial respiratório, o VSR. Além da vacinação, outros cuidados também ajudam a reduzir a circulação dos vírus respiratórios. Como o uso de máscaras dentro dos postos de saúde, evitar ter contato próximo com pessoas que estejam com sintoma de gripe ou resfriado, manter as mãos sempre limpas. Em caso de aparecimento de sintomas de gripe ou resfriado, o recomendado é ficar em casa em isolamento, mas se não for possível fazer esse isolamento, a gente pede para que a pessoa saia de casa usando uma boa máscara. E a Prefeitura de Petrópolis realizou na manhã de segunda-feira um simulado de enfrentamento às fortes chuvas na região do Caxambu. O treinamento contou com simulações de resgate e salvamento com equipes do SAMU, do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil. O simulado de prevenção às fortes chuvas aconteceu na manhã desta segunda-feira, dia 10 de agosto, na rua Flávio Cavalcante, no Caxambu, próximo da Escola Municipal Senador Mário Martins. A ação foi promovida pela Prefeitura de Petrópolis, em parceria com o Corpo de Bombeiros e com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. A simulação teve início com a emissão de um alerta Cell Broadcast. Trabalhar nessa comunidade é fazer um histórico também que aconteceu em 2022. A gente tem que preparar uma cidade que já tem histórico, principalmente um bairro, de um desastre. Então é importante treinar a ferramenta junto com a população e com os órgãos municipais de resposta. Por isso tem a presença do Corpo de Bombeiro, da Guarda Municipal, da CPTrans. Para o secretário de Defesa Civil, Guilherme Moraes, a integração entre os órgãos é fundamental. Defesa Civil só se faz com a integração de todos os órgãos. Da Defesa Civil cabe o monitoramento meteorológico e dentro das ações como preparar a comunidade. Mas a resposta cabe com órgãos vocacionados para esse fim. Além da emissão de alerta para os celulares, o treinamento aqui no Caxambu contou com a abertura de pontos de apoio. A ação simulou situações reais de desastre, inclusive com pessoas que sobreviveram e uma vítima fatal. Para ajudar no resgate, a Guarda Civil Municipal utilizou o grupamento K9. A unidade utiliza cães treinados para patrulhamento, localização de drogas e armas e, neste caso, para pessoas desaparecidas.
As equipes de resgate utilizaram um boneco para simular a vítima fatal. Já as pessoas que sobreviveram estavam de maquiagem para tornar o treinamento ainda mais realista. De acordo com uma das participantes, Andresa Naide, ações assim ajudam a população a saber como agir em situações de desastre. Às vezes a gente se emociona um pouco porque quem passou pela tragédia sabe o quanto que foi difícil. A gente vê os nossos amigos tudo soterrado, vítimas, então isso é muito importante, esses treinamentos. Além da simulação, também aconteceu no Centro de Iniciação do Esporte no Caxambu, orientações sobre o CadÚnico, vacinação contra a influenza, tétano e hepatite, consulta de registro de ocorrência da Defesa Civil, orientação sobre a tarifa social da Águas do Imperador e troca de garrafas PET por vassoura ecológica. E o Ministério Público Federal recomendou que a concessionária Elovias adote medidas imediatas para reduzir os congestionamentos e melhorar a comunicação com os usuários durante as obras na Serra de Petrópolis. O órgão cobra operação especial nos períodos de maior movimento, informações em tempo real sobre as condições da rodovia e reforço da sinalização de obras e intervenções também na rodovia. O Ministério Público Federal vem acompanhando a execução dos trabalhos iniciais da nova concessão da BR-040, especialmente na Serra de Petrópolis. Com isso, o MPF recomendou que a concessionária responsável pela pista, a Elovias, adote medidas imediatas para reduzir os congestionamentos de veículos durante as intervenções nos trechos. De acordo com o Ministério Público, as medidas estão previstas no Programa de Exploração da Rodovia e a execução das obras deve ser acompanhada de ações capazes de reduzir os impactos sobre os usuários da serra. O MPF informou que a recomendação assegura que a concessionária cumpra todas as obrigações contratuais relacionadas à operação de tráfego de veículos. Outro problema apontado pelo órgão é a ausência de informações em tempo real para os usuários. O MPF recomenda que a Elovias adote uma operação especial na Serra de Petrópolis durante os fins de semana, férias e feriados. Além disso, a recomendação também pede que as equipes extras sejam disponibilizadas, que as obras tenham sinalização adequada e que seja assegurado um funcionamento sem interrupção dos canais de atendimento, assim como a instalação de painéis eletrônicos de mensagens variáveis em locais estratégicos antes dos congestionamentos. De acordo com a Elovias, aos domingos, o fluxo é melhor entre meio-dia e 1h da tarde e entre 11 horas da noite e meia-noite. Além disso, o tráfego fica um pouco mais pesado entre 2 e 3 da tarde e por volta das 10 da noite. O trânsito se torna pior entre 4 da tarde e 9 horas da noite e, como consequência, a viagem fica mais lenta. Por isso, o ideal é que o usuário planeje a volta para casa e evite esse período de pico. E a Elovias tem o prazo de 15 dias para informar quanto ao acatamento da recomendação encaminhada pelo Ministério Público Federal. Em nota, a Elovias informou que vem reforçando a comunicação sobre as obras. E os contribuintes de Petrópolis têm até o dia 17 de agosto para aderir ao Regularize. O programa permite a quitação de débitos de IPTU, ISS e outros tributos municipais referentes a 2025 e 2026, com descontos em juros e multas. A medida também evita que as pendências sejam inscritas em dívida ativa. O prazo para aderir ao Regularize termina na próxima segunda-feira, dia 17 de agosto. O programa foi criado para facilitar a regularização de débitos tributários municipais, com condições especiais para quem precisa colocar as contas em dia. Podem ser negociadas dívidas de IPTU, ISS e outros tributos municipais referentes aos anos de 2025 e 2026. Além de facilitar o pagamento, a adesão ao programa evita que a pendência seja inscrita em dívida ativa, o que pode resultar em cobrança judicial, protesto e outros custos para o contribuinte. Para quem optar pelo pagamento em cota única, o desconto é de 100% sobre os juros e as multas. O mesmo benefício pode ser obtido no pagamento pelo cartão de crédito, de acordo com as condições da operadora. Também há opções de parcelamento. Em até 6 vezes, o desconto é de 90% com entrada de 10%. Para pagamentos em até 12 parcelas, o desconto é de 80%.
Já no parcelamento em até 24 vezes, o desconto chega a 70%. Para quem precisa de um prazo maior, é possível parcelar o débito em até 48 vezes, com descontos que variam entre 40% e 50%, conforme as condições do programa. A adesão pode ser feita pela internet ou presencialmente. No site da Prefeitura, o contribuinte deve acessar a página do Regularize, informar o número da inscrição imobiliária no caso de débitos de IPTU ou o código de inscrição municipal para as dívidas de ISS. Depois, é só seguir o passo a passo para fazer a simulação e emitir o boleto. Quem preferir o atendimento presencial pode procurar a Secretaria de Fazenda, na Avenida Queller, número 260, no centro. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde. Pela internet, o pagamento pelo cartão de crédito pode ser parcelado em até 12 vezes. Já no atendimento presencial da Secretaria de Fazenda, o parcelamento pelo cartão pode chegar a 24 vezes, sem perder o desconto nos juros e nas multas, conforme as condições da operadora. E a CPTrans, Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, abriu um processo de licitação para selecionar empresas interessadas em explorar espaços comerciais na rodoviária do centro de Petrópolis. A concessão prevê o uso de 10 lojas e sobrelojas pelo período de 5 anos, mediante pagamento. A licitação será realizada na modalidade de disputa aberta e o critério de escolha será a maior oferta de preço por unidade. Os espaços têm tamanhos variados, com valores mínimos mensais que vão de R$ 270 a R$ 3.250. A maior área disponível é uma sobreloja com quase 110 metros quadrados. Já os menores espaços têm pouco mais de 2 metros quadrados. Segundo a CPTrans, os valores foram definidos com base em um laudo técnico de avaliação imobiliária. O edital permite diferentes atividades comerciais, mas estabelece algumas restrições. Não será autorizado, por exemplo, a venda de bebidas alcoólicas, produtos inflamáveis, animais vivos ou alimentos preparados com equipamentos como chapas e fornos. Mas, além da expectativa pelo retorno dos comércios, os usuários também cobram melhorias na estrutura da rodoviária, como reformas no piso, no telhado e nos banheiros. Gerada que está aí, limpeza, muito sujo, muito complicado. Banheiro masculino, então, as pessoas quase não conseguem entrar lá dentro. Aí tudo descascando, tudo caindo. Sem contar que quando está chovendo forte, pinga tudo. Não consegue nem passar, nem para um lado nem para o outro. Isso aqui tem que reformar tudo geral, principalmente fechar o terminal. Fechar aqui, só entrar quem paga passagem por causa da bagunça que tem aqui dentro. Os espaços disponíveis ficam dentro da estação rodoviária Imperatriz Leopoldina, uma área de circulação diária de passageiros no centro da cidade. A sessão pública está marcada para o dia 25 de agosto, às 10 horas da manhã, no auditório Felipe Guedon, na Casa dos Conselhos Municipais. O edital completo está disponível no portal de licitações da Prefeitura de Petrópolis. E o Agosto Lilás, campanha de conscientização e enfrentamento à violência contra a mulher, tem uma programação especial em Petrópolis. As atividades acontecem ao longo de todo o mês e incluem palestras, ações de empregabilidade, atividades físicas e debates. Este ano, a campanha também marca os 20 anos da Lei Maria da Penha. A programação começa nesta terça-feira, com a abertura oficial no Palácio de Cristal. O evento marca o início das atividades do Agosto Lilás em Petrópolis, com ações voltadas à informação, à prevenção e ao enfrentamento da violência contra a mulher. A Lei Maria da Penha foi sancionada no dia 7 de agosto de 2006 e nesse ano completa 20 anos. A legislação representou um avanço na proteção às mulheres e criou mecanismos para prevenir e combater a violência doméstica e familiar. Durante todo o mês de agosto, as atividades vão ocupar diferentes espaços de Petrópolis. A ideia é ampliar o acesso à informação, ao acolhimento e a serviços que possam contribuir para a autonomia das mulheres.
Ações de empregabilidade, defesa pessoal, atividades físicas e debates sobre a violência de gênero estão entre as iniciativas previstas. A gente tem investido, através da Secretaria da Mulher, muito em capacitação para essas mulheres através do atendimento no CRAM, né, que é o Centro de Referência de Assistência Social à Mulher Vítima de Violência, né, para poder estar fazendo esse atendimento e também levando elas para estar fazendo curso, currículo, para estar colocando no mercado de trabalho. As atividades dessa semana começaram no dia 10 de agosto, com uma ação para o cadastramento de currículos na Casa do Trabalhador, na rodoviária do centro. Ao longo dos próximos dias, também estão previstas aulas de ginástica e zumba, além de uma atividade de defesa pessoal no Parque Cremeri. A gente aconselha a também estar seguindo o Instagram da Secretaria da Mulher, né, SEC Mulher Petrópolis, que lá tem bastante orientações às mulheres. Procurar o CRAM, que é o Centro de Referência de Atendimento à Mulher Vítima de Violência, e a própria secretaria, que agora está ali na Avenida Queller 260, que a gente pode estar orientando essas mulheres. O encerramento da programação será na Praça Dom Pedro, com uma blitz educativa que vai reunir as secretarias municipais de Direitos e Políticas para as Mulheres, Saúde e Meio Ambiente, além da CPTrans e do projeto Mãos da Terra. Durante todo o mês, a campanha também reforça a divulgação dos canais de denúncia e dos serviços de atendimento disponíveis para mulheres em situação de violência. A programação completa do Agosto Lilás está disponível nos canais oficiais da Prefeitura de Petrópolis. E uma área degradada com cerca de 300 metros quadrados foi encontrada pela Polícia Ambiental na segunda-feira no bairro Bingen, em Petrópolis. Os policiais foram até o local depois de receberem uma denúncia sobre o corte irregular de árvores. A denúncia foi recebida pelo programa Linha Verde do Disque Denúncia. Policiais do 1º Batalhão de Polícia Ambiental foram até a rua Roberto Borré, no Bingen, em Petrópolis, para verificar a situação. No local, os agentes encontraram várias árvores cortadas em um terreno. A área degradada tem cerca de 300 metros quadrados. Durante a fiscalização, nenhum responsável pelo corte das árvores foi encontrado. Também não havia nenhuma placa no terreno que indicasse a existência de autorização ou licença para o corte das árvores. Diante da situação, os policiais foram até a 105ª Delegacia, onde a ocorrência foi registrada. Segundo o programa Linha Verde, desde o início do ano, 598 denúncias de crimes ambientais foram registradas em Petrópolis. Desse total, 103 denúncias foram sobre desmatamento e 88 sobre corte irregular de árvores. Vale destacar que quem presenciar algum crime ambiental pode fazer uma denúncia de forma anônima pelos telefones DDD 21 2253 1177 ou 0300 253 1177. Os dois números também têm um WhatsApp anonimizado. A denúncia também pode ser feita pelo aplicativo Disque Denúncia RJ ou pelo site do programa. E conforme os dados do Anuário Estatístico do Detran RJ 2026, a região serrana do estado do Rio, composta por 13 municípios, ocupa o 2º lugar no ranking estadual de infrações de trânsito, com um índice de 448 casos a cada 1.000 habitantes, ficando atrás da região Costa Verde, com 923 casos e superando significativamente a média do estado, que se mantém em 362 infrações por 1.000 habitantes. Segundo os dados do Anuário Estatístico do Detran RJ de 2026, Teresópolis é o município serrano com mais infrações, com 114.938 autos de trânsito registrados em 2025, com atuação expressiva da Polícia Rodoviária Federal no trecho da BR-116. Petrópolis ocupa o 2º lugar na região, somando 91.592 infrações acumuladas, enquanto Nova Friburgo contabiliza
69.867 autuações no mesmo intervalo. Petrópolis registrou 41.791 multas por transitar em velocidade 20% acima da máxima permitida no ano de 2025. A infração aparece como a mais recorrente entre as autuações mais comuns no município, representando 45,6% do total. Apesar dos números, alguns petropolitanos relataram que tentam manter a velocidade dentro do permitido para evitar acidentes. Dirijo sempre de acordo com a via. A prevenção é a melhor coisa, né? Na região serrana, os números chamam a atenção. Nesse cenário, Nova Friburgo acumula 534 vítimas em decorrência do trânsito, sendo 503 feridos e 31 vítimas fatais em 372 acidentes. Já Petrópolis contabilizou 290 sinistros de trânsito, que resultaram em 325 feridos e 40 vítimas fatais. Em seguida, vem Teresópolis, somando 337 vítimas, entre 308 feridos e 29 mortes, em 276 acidentes, com maiores concentrações na rodovia BR-116. Para os motoristas petropolitanos, o cuidado e a atenção no trânsito devem ser prioridade. Atenção no trânsito e seguir as normas. A moto, às vezes, um perto de um lado ou do outro. Aí, quando você vem dois, um da esquerda e da direita, fica meio complicado isso aí, tem que ter muita atenção. Bastante atenção, porque se não tiver atenção, não consegue. E hoje, a maioria, principalmente o motoqueiro que não tem carteira, fica fazendo, o zigue-zague, e você tem que prestar atenção. Você que tem a sua carteira, tem o seu carro normalizado, você tem que prestar atenção sobre isso. E o nosso jornal vai ficando por aqui. Um ótimo fim de semana. Até segunda. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.